Fala rapaziada do canal Eric HDRH aqui, eu sou Eric, esse grande apresentador que vos fala. E nesse momento eu sei que o meu editor me zoa, o Sidney, né? E além de me zoar, ele também coloca uma foto minha. Então coloca a minha foto que eu coloquei como foto de perfil nas redes sociais. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o Bob tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais, eu virei gay e assumi. E até postei com a camisa da seleção brasileira azul e os detalhes amarelos da Jordan, que isso não é uma camisa, é um terno. Que camiseta linda! E meu nome é Eric Noceira, sou esse apresentador que vos fala, muito prazer. Eu tenho a camisa verde e amarela do Brasil também, mas essa eu vou tirar foto para a Power of Moto Store. E por que tudo isso? Porque nós estamos em clima de Copa do Mundo, meus amigos. Estamos aqui com a maravilha do mundo. Nós estamos aqui com um álbum que as pessoas, até quem não gosta de futebol, para tudo aí! Para ver o maior evento, a maior glória, o maior nível de torneio do futebol do mundo, que é a Copa do Mundo da FIFA. A Copa do Mundo da FIFA, que acontece de 4 em 4 anos, é onde as ruas ficam pintadas, ficam decoradas com o tema da seleção brasileira. As pessoas saem mais cedo do trabalho mundialmente para ver os jogos das suas seleções, dos seus países. E além disso, todo mundo curte junto as várias seleções, os vários países. E visto tudo isso, eu tô aqui com essa maravilha, o álbum da Copa do Mundo de 2026, versão capa de ouro. O cara é foda, patroa. Aqui vocês estão vendo todas as figurinhas, tá? Que por falar nessas figurinhas, para quem não vê os shorts do canal, eu tô abrindo os pacotes de figurinha, tanto do McDonald's, quanto da Coca-Cola, quanto dos pacotes normais, comuns, nos shorts. E por falar nesses shorts, nós estamos com recorde de visualizações, tá? Eu quero agradecer a todos que veem os shorts do canal, porque nós temos somados quase 10 mil visualizações nos shorts. Quase 10 mil pessoas dando essa moral aqui no canal, dando essa moral nos shorts que eu posto. Então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio. Nós estamos, graças a esses shorts, batendo quase 500 inscritos aqui no canal, recorde de likes. O primeiro shorts que eu postei tem praticamente quase 3 mil visualizações. Então eu quero agradecer demais a todo o público e a todos vocês que divulgam os shorts, que compartilham os shorts, que estão gostando de ver esse conteúdo, que é a Copa do Mundo de 2026, fechou? Vocês estão vendo aqui também as da Coca-Cola, que eu praticamente completei. E eu quero deixar registrado aqui que nós vamos para a nossa terceira Copa do Mundo aqui no canal. E eu vou para a minha quarta Copa do Mundo no total. Eu comecei a colecionar o álbum da Copa em 2018, um álbum da Copa que foi aqui no Brasil, né? E eu comecei a colecionar em 2014, o álbum da Copa do Mundo do Brasil, capa cartão. Aí completei, depois eu fui pro de 2018, depois pro de 2022 que eu não completei. E o de 2026 agora, com mais maturidade, com um cenário melhor, com um desempenho melhor, com uma equipe aqui trabalhando para tudo isso, todos os vídeos saírem com a melhor qualidade possível aqui para vocês. Então vamos lá para a terceira Copa do Mundo do canal, vamos para a terceira Copa do Mundo do canal e para minha quarta Copa do Mundo colecionando o álbum da Copa, beleza? Eu quero também falar para vocês que esse álbum de capa dourada foi uma missão impossível de achar. Se vocês seguem o canal EricHDR aqui no Instagram, e se vocês seguem também o meu Instagram pessoal, Eric Noceira, eu fiz uma collab, né, para falar como foi a minha trajetória para conseguir esse álbum da Copa do Mundo de 2026. O álbum da Copa do Mundo chegou. Finalmente! Eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de junho, no dia dos namorados, sexta-feira de 2026. A Copa do Mundo já foi na quinta-feira, ontem, dia 11. O jogo de abertura foi México e África do Sul. Árbitro brasileiro apitou muito bem, embora o inglês não seja tão bom. Além disso,
O México venceu por 2-0 a África do Sul e a África do Sul, infelizmente, saiu completamente desacreditada. A África do Sul ficou 16 anos sem participar de uma Copa do Mundo, ou seja, a última Copa foi em 2010 que a África enfrentou o México. Todo mundo na expectativa da África do Sul fazer um show, de pelo menos reagir a essa derrota com um gol para presentear a sua nação. Milhares e milhares de pessoas na África do Sul paradas na frente da televisão para ver esse jogo. E a África do Sul, infelizmente, passou vergonha. Mas a cerimônia de abertura foi no Estádio Azteca, onde em 70 o Brasil foi campeão, foi tricampeão mundial. Mário Lobo Zagallo, que foi 4 vezes campeão do mundo, 2 vezes como jogador, 2 vezes como treinador. Na verdade, uma vez como treinador, que foi em 1970, e uma vez como coordenador técnico em 94. E ficou em vice na Copa da França de 98, que a França venceu. Tivemos também Pelé, Tostão, Rivelino, João Félix no gol, Jairzinho Capita. Então, assim, só nome de peso. Pelé jogou no Estádio Azteca. Em 86, a Argentina de Maradona também jogou lá. Então, o Estádio Azteca no México tá tendo esse jogo de abertura. Esse álbum de capa de ouro aqui que vocês estão vendo é a maior sensação. Era o meu maior sonho de conseguir. E ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê que era o meu maior sonho, tá bom? Então, assim, Copa do Mundo começou. Eu tô gravando esse vídeo no dia 12, dia dos namorados, dia 12 de junho de 2026. Exatamente 8h20 da noite. E olha só, amanhã, no dia 13, Brasil e Marrocos vão jogar. E eu espero que o Brasil, quando for lançado esse vídeo, o Brasil tenha vencido do Marrocos e não passe vergonha, beleza? Humilhação para toda uma raça. Então vamos lá pro vídeo, porque o vídeo tá recheado de informação. É a Copa do Mundo aqui no canal Eric HD HQ, porque vocês já sabem, né? Copa do Mundo? Esquece, é no canal Eric HD HQ. Bora! Eu tô mostrando aqui para vocês algumas imagens do álbum da Copa. Levando isso tudo em consideração, ele acabou recebendo golpe, tá? E infelizmente eu acabei perdendo essa chance. Trágico. Uma semana depois, eu fui em Jundiaí. Eu moro na cidade de Itupeva. Eu fui em Jundiaí e procurei, né? Jundiaí tem muitas bancas de jornal. E eu falei antes disso pro meu primo, né? Depois que infelizmente meu amigo tomou um golpe, eu não pude pegar o álbum da Copa. Eu pedi pro meu primo procurar nas bancas da Avenida Paulista e não tinha nada. A Avenida Paulista é um lugar que tem bancas de jornais uma atrás da outra, o coração de São Paulo. E nem lá tinham esses álbuns de capa de ouro e capa de prata. Nessa semana de Jundiaí, eu cheguei em Jundiaí e fui a uma banca de jornal, né? Fui fazer prova, uns trabalhos aí de um curso. Na banca de jornal tinha esse álbum, porém, eu peguei o álbum em mãos, eu vi o álbum da Copa. Eu não consegui comprar. Então, na minha cabeça, eu já tinha perdido a oportunidade de ter o álbum de capa de ouro. E a minha intenção era pegar o álbum de capa dura da versão dos Estados Unidos, porque tem uma divergência na capa. Ou o álbum versão comemorativa dos Estados Unidos de capa dura da Copa do Mundo. Ou a versão do México, né? Que também... A versão do álbum da Copa do Mundo mexicana é sensacional, é lindo demais. E o meu primo até pegou o álbum da Copa do Mundo de capa cartão versão dos Estados Unidos, mas eu não quis. Bom, então assim, o meu primo tentou pegar o álbum de capa cartão dos Estados Unidos. Eu vi o álbum de capa cartão aqui do Brasil, também não consegui. Na verdade não é que eu não consegui, eu não quis, porque o meu foco é o álbum de capa de ouro. O meu amigo tomou um golpe, e nesse dia que eu peguei o álbum de capa de ouro em mãos e ainda não tinha recebido, eu não consegui pegar o álbum. Na minha cabeça, eu já tinha perdido a chance de ter esse álbum de capa de ouro. E aí, eu já estava até vendo, né, o álbum de capa dura tradicional que uma loja vendia. Eu falei, ó, deixa para mim separado o álbum e depois eu pego, né? E o cara falou, nossa, mas você não vai querer mesmo pegar o álbum, tem certeza? E eu falei, não, porque na outra semana, no caso nessa semana que eu tô gravando o vídeo, eu teria que ir para Jundiaí de novo. E eu ia nessa banca de jornal e fazer a minha última tentativa para ver se eu conseguiria o álbum de capa de ouro. Visto tudo isso, eu fui lá na banca e o jornaleiro falou que tem esse álbum. E aí eu já tinha recebido, eu consegui finalmente comprar esse álbum de capa de ouro. Então eu tive todas as chances do mundo de ter o capa cartão brasileiro e dos Estados Unidos, álbum de capa dura tradicional, capa de prata também, eu tive a oportunidade de ter.
O meu amigo tomou um golpe, eu não consegui, né, ter o álbum que já estava reservado para mim de capa dura de ouro. E aí, esse jornaleiro na banca que eu comprei falou, olha, a Panini, ela estava querendo retirar os álbuns, porque assim, os jornaleiros e o pessoal de comércio têm o tempo de uma semana para vender os álbuns de capa de ouro, de capa de prata. Se não vender, a Panini recolhe para levar para outra livraria, para outra banca, para dar a oportunidade de outra pessoa vender e ter o álbum de capa de ouro. E aí, esse jornaleiro falou, não, deixa o álbum aqui que eu acho que eu vou conseguir vender, eu tô sentindo que eu vou conseguir vender ele. E aí, quem foi o dono do álbum? Quem foi o dono desse álbum de capa de ouro? Eu, esse apresentador que vos fala. Então sim, consegui o álbum de capa de ouro da Copa do Mundo. E eu também quero fazer um agradecimento especial à minha equipe, ao Sidney, que é o meu editor. Essa magia de edição, ele que faz. Não é feitiçaria, é tecnologia. O Danilo também, que é o meu designer que eu falei, né? Tava até em Orlando, rico pra caralho. Sequestradores, sequestrem ele, não me sequestrem. Mentira, não sequestra ninguém, porque também eu não posso ficar sem editor e nem sem o meu primo, né? Ele é gente boa. Um miserável, é um miserável. E aí, levando tudo isso em consideração, eu consegui trazer esse álbum de capa dourada pra vocês, fechou? O meu editor, o Sidney, ele pegou todas as figurinhas da Coca-Cola pra mim, né? Porque na empresa que ele trabalhava, o pessoal descartava, né? As Coca-Colas de 600 ml, né? Que é onde vem essas figurinhas aqui no rótulo. E aí ele pegava, tirava, né, a figurinha do rótulo, tudo para me ajudar a completar essa parte da Coca-Cola. Pediu para algumas pessoas também que, né, consumiam Coca-Cola de 600 ml. Eu completei a parte da Coca-Cola graças ao meu editor, então eu quero registrar aqui o meu muito obrigado pela força. Tamo junto, Sidney, super paizão. Vou te dizer então que nada. Sem mais delongas, agora sim, se preparem porque vocês vão ver aqui uma obra de arte. O álbum de capa de ouro da Copa do Mundo, junto com o álbum da Copa do Mundo da Rússia, está em primeiríssimo lugar como o melhor álbum de capa, o melhor álbum da Copa do Mundo de todos os tempos, tá bom? Esse álbum está custando, álbum de capa de ouro, de capa de prata, estão custando R$ 79,90. O álbum de capa dura tradicional, R$ 74,90. O álbum de capa cartão aqui no Brasil tá custando R$ 25,00, se eu não me engano. Pacotes de figurinha custam R$ 7,00, os tradicionais. E por que os tradicionais? Porque vem 7 figurinhas, você pode pegar uma extra. E por que isso? Porque também o McDonald's está vendendo a R$ 5,00, vem 5 figurinhas, né? Basicamente está pagando R$ 1,00 em cada figurinha. Então você pode pegar tanto no combo do McDonald's quanto avulso o pacote de figurinhas. Então, R$ 7,00 o pacote de figurinha com 7 figurinhas. R$ 5,00 o pacote de figurinhas do McDonald's com 5 figurinhas. Coca-Cola, Coca-Cola sem açúcar e com açúcar de 600 ml estão vindo figurinhas da Copa do Mundo. E é isso que nós temos, sem contar esses revendedores que vendem as figurinhas avulsas, tá bom? Esse é o valor, caso você tenha a sorte de conseguir aí na sua cidade, beleza? Então, agora sim, preparem o seu coração e as suas emoções. Vocês vão ver aqui uma obra de arte, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Prepara a pipoca, prepara o refrigerante, bora lá. E aqui nós temos aqui muitas coisas legais. A Alemanha, me veio muita figurinha da Alemanha. E é claro que antes de eu continuar, tem a figurinha 00, tá? Que é a figurinha mais tradicional que tem em todos os álbuns da Copa, né? Aqui, ó, sensacional, tá vendo? Ó, a logo da Copa do Mundo. Os posters, né? E os mascotes de cada país. Coca-Cola e bora lá. Além disso, uma coisa que não tem nesse álbum da Copa de 2026 são os estádios. Em todas as Copas que nós tivemos, apareciam, né, a figurinha 00 da taça, a logo, os estádios, a bola oficial da Copa do Mundo. Só que nessa vez, como são em 3 países, a Copa está acontecendo no México, no Canadá e nos Estados Unidos, né? A abertura foi no México, o Canadá também teve um show de abertura e os Estados Unidos também vai ter o seu show aí para a Copa do Mundo, né? Por isso que no dia 11 o México jogou e hoje no dia 12 o Canadá jogou e os Estados Unidos vai jogar contra o Paraguai. Então aqui nós temos, infelizmente não temos os estádios, porque o álbum já tem 1000 figurinhas e mais de 100 páginas. E aqui nós temos todos os estádios de todos os grupos que vão jogar em cada um. Então,
Nós temos aqui, ó, Vancouver, Seattle, São Francisco, Bay Arena, Los Angeles, Houston, Dallas, a cidade do Kansas, e Nova Jersey também, além da Filadélfia e de Boston. E a parte do Canadá nós temos aqui, ó, Toronto, Atlanta, e nós temos algum outro estádio que eu não me recordo aqui no Canadá. Se eu não me engano, Monterrey também é um dos estados do Canadá. No México nós temos Cidade do México, né, Estádio Azteca, Guadalajara, que é o Estádio Jalisco, onde o Brasil também fez uma boa campanha na Copa de 70. A Cidade do México, o Estádio Azteca, o Brasil foi campeão em 70. Como eu falei, o João Saldanha começou, né, na seleção brasileira, depois trocou para o Zagallo, 4 vezes campeão do mundo. E é o Brasil de 70 com Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, João Félix no gol. Então, Cidade do México, Guadalajara e algumas outras cidades, né? O México está recebendo uma boa parte de jogo, né? Boa parte dos jogos o México está recebendo, os Estados Unidos também está com uma boa parte. O Canadá é o país que menos tem parte de jogos, tá bom? E agora, desculpa, editor, você vai me xingar, mas coloca a imagem de cada estádio aqui para nós, por gentileza. E também colocar também o mascote da Copa e a bola oficial da Copa, que é a Trionda. E nossa, essa Copa do Mundo tá sensacional. O placar, onde mostra as seleções, o placar do tempo e tudo mais, tá muito bom. Câmeras extremamente tecnológicas. A bola da Copa sensacional, né? Bem colorida, com muitos detalhes. E uma estrutura assim de câmeras e de competição sensacional. Tivemos algumas polêmicas também, como o Irã sendo interrogado lá nos Estados Unidos, né? Muitos jornalistas e árbitros deportados e por aí vai. Mas tudo bem, faz parte. Não deveria fazer parte, mas está sendo parte aí. Então assim, vamos lá. Vancouver, Seattle, São Francisco, Bay Arena, Los Angeles, Guadalajara, Cidade do México, Monterrey, Houston, Dallas, Cidade do Kansas, Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Filadélfia e Nova York, Nova Jersey. Esses são os estádios da Copa do Mundo. O meu editor vai me xingar, mas faz parte do trabalho, né? Vai tomar no teu cu. Temos também sempre as propagandas aqui, né, da FIFA. Ano que vem, 2027, nós temos a Copa do Mundo Feminina, que inclusive vai acontecer no Brasil, hein? O Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, então nós temos todos os estádios da Copa, só que na versão feminina. Então aqui nós vamos receber aqui a Copa do Mundo Feminina. Nós temos também aqui, ó, uma propaganda, né, mais à frente da Visa, que sempre está presente em todos os álbuns da Copa, né? Isso em 2020, isso em 2026, claro, em 2014, 2018 e em 2022. Tá aqui a FIFA sempre com a Visa. Aqui também nós temos uma parte muito legal, que é onde o álbum mostra todas as logos e todos os mascotes dos mundiais desde 1930 até 2026. Então nós temos aqui todas as logos, ó, de todos os mundiais até os mais atuais. E também nós temos todos os mascotes de 66 até 2026. Tá aqui os mascotes, tá aqui, ó, Maples, Isle, Cloud, são os mascotes do México, do Canadá e dos Estados Unidos da América. E aqui nós temos aqui, ó, 2006, o Goleo, Zakumi, Fuleco, Zabivaca, Laeb. Tá aqui todos os mascotes também. Bom, então assim, para ver que não ficar tão longo como já tá, ó, aqui, ó, eu também colei uma figurinha da França já, tem mais para colar, mas para ver que não ficar tão, assim, né, tão longo, mais longo do que já tá, né, então eu tô tentando trazer o máximo de informações possíveis, mas também, né, os pontos chaves, né. Então, bora lá, então. Aí vocês estão vendo aqui como é que funcionam, né? Nós temos 52 seleções, muitas estreias. Olha o Portugal do Papai Cres, esse não pode faltar, jamais pode faltar. Colômbia, nós temos muitas coisas nessa Copa do Mundo, hein? Muitas seleções, as seleções hoje estão bem vestidas, com muitas tecnologias, então também está trazendo uma ameaça aí para seleções grandes. Tudo bem que o Brasil também está precisando melhorar o desempenho, olha o Panamá aqui. O Brasil está precisando melhorar o desempenho, porém, né, é aquele negócio, né, o Egito e
o Panamá não jogaram tão mal assim. Aqui nós temos também as Legends, como desde 2020, não, mentira, as Legends são de 2018, Coca-Cola que é desde 2022. Como eu falei para vocês, as classificações de cada seleção até a Copa do Mundo. E aqui, é claro, nós temos a Coca-Cola, que eu também já colei uma figurinha para vocês. Finalizando o álbum da Copa aqui. E tá aqui, álbum da Copa de 2026. Agora eu vou colar as figurinhas, vou trazer para vocês rapidão, beleza? Tá aqui, sensacional. Bom, então vamos lá agora começar fazendo uma retrospectiva breve dos meus álbuns da Copa. Bom, como eu falei para vocês, essa é a minha quarta Copa do Mundo. Eu comecei com o álbum da Copa do... Isso daqui é relíquia, hein? Comecei com o álbum da Copa do Mundo de 2014. Foi meu primeiro álbum, eu tinha 8 anos quando eu fiz esse álbum. E vocês estão vendo aqui, ó, o álbum completamente 100% zerado, completo, tá? Com todas as figurinhas aqui. E é uma coisa que, assim, o álbum, conforme o tempo, o álbum e as figurinhas foram ficando mais caras, né? Eu lembro que custava custava R$1 o pacote de figurinhas, com 5 figurinhas cada pacote, né? E, nossa, eu estourava de vender, de comprar. Eu estourava de comprar lá na banca de jornal. E, nossa, você completava o álbum muito rápido, porque era R$1 o pacote, né? E o álbum de capa cartão, se não me engano, era uns R$25. E de capa dura era 60, 50, por aí. Tá aqui a seleção brasileira de 2014. Vocês estão vendo aqui, ó. O Brasil tomou de 7-1 contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo do Brasil. E quem foi a campeã foi a Alemanha em cima da Argentina. Então vocês estão vendo aqui esse álbum 100% completo, né, ó. Sensacional. E bom, isso daqui é uma raridade suprema, né? Vocês estão vendo aqui, sensacional. Álbum de 2014, ó. Eu lembro que só faltava 2 figurinhas para eu completar esse álbum, porque eu pedi avulso na Panini as figurinhas, né? Só que faltaram 2 figurinhas que eu não consegui pedir, eles me entregaram. E aí eu fui completar esse álbum em 2015, no começo de 2020, no começo de 2015, depois que a Copa passou, eu completei esse álbum de 2014. Minha bisavó me ajudou, meu pai me ajudou, né? Olha o Papai Cris. Papai Cris. O mascote dessa Copa era o Fuleco, né? Ai, 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 ai. E aí eles vendiam também esse plastiquinho aqui, porque a Liberty Seguros foi a patrocinadora da Copa do Mundo de 2014, né? Então eles fizeram essa proteção aqui pro álbum, né, de capa cartão, para que não danificasse, né? Não ficasse tudo danificado, tudo lascado, todo detonado, né? E esse álbum já tá todo detonado, porque capa cartão a gramatura é bem mais fácil. Tá aqui o Fuleco, sensacional. Tem também o álbum da Copa da Rússia de 2018, que na minha opinião é o álbum mais bonito de todas as Copas, o mais charmoso que tem. Até aí já foi um álbum de capa dura, mais bem acabado. É um álbum que, assim, a gramatura de capa dura é bem melhor, então, consequentemente, ele é mais resistente do que o de capa cartão, né? Então, vocês estão vendo aqui o álbum da Copa da Rússia completaço, tá? 100% completo. O álbum da Copa da Rússia, o Brasil perdeu de 2-1 da Bélgica, né? Nas oitavas de final. Vocês estão vendo aqui, ó. A Visa sempre é patrocinador oficial da Copa do Mundo, seleção da Rússia e também... Além disso, mostrar para vocês a seleção brasileira, né? Claro, óbvio. Ó, a Nigéria. E tá aqui. Olha o Brasólio, ó. Seleção brasileira de 2018. Brasil. E aí, em 2018, a seleção do México. Seleção da Polônia. Várias outras seleções aqui também nós temos. E aí, eles também começaram a dar início nas figurinhas Legends, né? Vocês estão vendo aqui, ó, sensacional. E eles deram início às figurinhas Legends, né, ó. Lendárias de todas as Copas. E aí, a gente finaliza aqui, ó, recordes históricos, tals. Assim finaliza o álbum da Copa da Rússia. Álbum da Copa do Catar de 2022 tá aqui. Só que esse é o único álbum que eu tenho e que não tá completo. Por que ele não tá completo? Porque quando eu fui completar esse álbum, eu tava, né, naquela fase pobre, eu tava passando por problemas financeiros. E aí eu não consegui completar o álbum de 2022 a tempo. Aí eu fui com uma pessoa, né, que se dizia revendedora
revendedora autorizada da Panini. E aí eu tomei um golpe e não consegui completar o álbum de 2022, porém eu tenho ele aqui. Se por acaso você que me aplicou o golpe estiver vendo esse vídeo, você merece apanhar de mão aberta e vai para... Enfim, não vou falar porque tem criança assistindo o vídeo. Bom, tá aqui o álbum de 2022, se por acaso também tiver algum revendedor autorizado da Panini e você tiver as figurinhas de 2022, estou aceitando para poder completar o álbum de 2022, fechou? Tá aqui a parte da Coca-Cola, aí começaram a vir as figurinhas extras, né? Que é basicamente uma figurinha a mais que tem a violeta, a prata que é a super rara e a de ouro que é a mais rara de todas. Então vocês estão vendo aqui, ó, álbum de 2022 da Copa do Mundo do Catar. O Brasil perdeu de... O Brasil perdeu nos pênaltis contra a Croácia por causa de um erro besta. O jogo já estava ganho, o menino Ney fez o gol. E aí isso impediu e adiou o sonho do Hexa para a seleção brasileira, fechou? E aí no final das contas, quem é que foi a campeã do mundo? A Argentina, em cima da França por 4-3, um jogaço, né? A Argentina venceu nos pênaltis, sensacional. E é claro, nós temos aqui algumas figurinhas da seleção brasileira de 2022. Seleção brasileira que foi uma grande seleção, jogou muito bem, teve um repertório, um super golaço desse Richarlison e por aí vai, né? Nós tivemos um bom desempenho, grupo G da Copa. E além disso, no álbum da Copa do Mundo de 2022, você tá vendo aqui, ó, extremamente mais acabado, a Panini evoluindo álbum a álbum. Embora, né, temos algumas polêmicas aí que a gente já vai tratar, beleza? Nós tivemos aqui também o começo das figurinhas da Coca-Cola, né? Que são as figurinhas que vêm no rótulo da Coca-Cola. Em 2022 vinham nas embalagens de 2 litros e nas embalagens de 600 ml. Em 2026 é só nas de 600 ml. Então tá aqui os álbuns das Copas do Mundo. Vamos lá para a 4ª Copa do Mundo aqui que eu coleciono e a 3ª Copa do Mundo aqui no canal. Então o vídeo do álbum da Copa de 2018 e de 2022 já tem aqui no canal e agora o de 2026. Bom, sem mais delongas para falar sobre o álbum da Copa, vocês agora viram uma relíquia aqui. A minha trajetória para conseguir esse álbum de capa dourada foi uma missão praticamente impossível. Por quê? Eu ia comprar no começo de maio, onde a grande Panini falou que seriam lançados a partir do dia 1º de maio o álbum de capa prateada e o álbum de capa dourada da Copa do Mundo. Quando chegou no dia 1º de maio, ou seja, no mês passado, a Panini simplesmente chegou e falou que ele vai começar a ser lançado no dia 25 de maio, ou seja, atrasaram as vendas dos álbuns, né? O álbum de capa mole já estava lá, o de capa dura tradicional seria lançado junto com esses dois, e o prata e o ouro seriam lançados depois. Eu não consegui comprar nem na pré-venda e nem depois que a Panini, mesmo atrasando o seu prazo como sempre, por isso que perdeu os direitos para Fanatics, né, da Copa do Mundo, do álbum da Copa, lançou, eu não consegui comprar. Fomos para o começo de junho, começo desse mês. O que acontece? O álbum de capa dourada, a Panini disponibilizou para algumas pessoas, para alguns comerciantes, para alguns jornaleiros, só que o álbum acabou rápido. Quando eu falo que é rápido, é rápido. Todos os box, tem o box estádio que foi lançado pela Panini, acabou. O box com algumas figurinhas também acabou, super bonito. E até mesmo os álbuns independentes, capa de ouro, capa dourada, acabaram também. E os de capa dura, mesmo não sendo o objetivo de grande parte das pessoas, também acabou com uma certa rapidez. Ou seja, eu pedi para um amigo meu encomendar o álbum da Copa do Mundo, esse de versão de capa dourada, e até mesmo algumas figurinhas. Porém, infelizmente ele tomou um golpe de R$3.000, uma verdadeira covardia que praticaram com ele, porque, pô, pelo amor de Deus, né? Você tomar você quer comprar os álbuns, tudo, para poder ter uma renda melhor, para poder ter uma renda extra, e além disso vem pessoas mau caráter e fazem esse tipo de coisa, é muito complicado. Só que uma dica para vocês tomem muito cuidado com pessoas que se dizem revendedores da Panini, tá? O que acontece? Não só a editora Panini,
como bancas de jornais e livrarias, vendem esse álbum. Tem pessoas que acabam conseguindo uma credencial da editora Panini e acaba virando um revendedor autorizado. Então, por exemplo, eu quero comprar um álbum, um lote de álbuns de capa de ouro, de capa dourada para Power of Mod Store. Eu mando uma permissão para Panini, eles me liberam, me fornecem o álbum, e o álbum não pode ser vendido nem a mais nem a menos, porque no Mercado Livre tem pessoas vendendo o álbum a 100, 150 reais e tudo mais. Isso não pode, é crime. E posso revender os álbuns, e não somente os álbuns, mas os pacotes de figurinhas, tanto de formas independentes, né, figurinha por figurinha, quanto os pacotes lacrados, tá bom? Só que muitas pessoas vêm como revendedores autorizados e acabam aplicando o golpe. Bom, então vamos lá, finalizando esse vídeo. Tudo isso daqui de pacote de figurinha, um monte de figurinha que eu já colei. Vamos finalizar esse vídeo com chave de ouro. Ao mesmo tempo, tô aqui, ó, vendo aqui o jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai, né? O Tom Cruise estava no estádio, puta cerimônia legal, sensacional. Os Estados Unidos já tá com 1-0, então é isso, porque Copa do Mundo, tá ligado como funciona, né? Não pode perder. Tô até aqui, ó, com um joguinho aqui, ó, de boa, tudo aqui no cenário. Tudo certo, tô vendo aqui, olha o Paraguai, ó, vixe Maria. Enfim, bom, então para finalizar esse vídeo de Copa do Mundo aqui com chave de ouro, tá aqui o álbum da Copa com algumas das figurinhas coladas, mais de 100 figurinhas coladas. Eu fiquei um bom tempo aqui colando essas figurinhas, mas valeu a pena. Aí, ó, álbum com figurinha. África do Sul ainda não tenho nada, da Coreia também não, República Tcheca, Canadá. Inclusive a Coreia fez um super jogo. Tá aqui, ó, muitas seleções para vocês, muitas coisas aqui no álbum da Copa, ó. Muita coisa legal, sensacional. Praticamente todas as páginas tem praticamente uma figurinha. E a da Alemanha, ó, eu queria mostrar para vocês a da Alemanha mesmo. Olha a Alemanha, que show de bola. É o que mais tem figurinhas aqui no meu álbum, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurinhas. Bastante coisa aqui. Coração não tem nada. Eu fiquei 15 horas procurando uma seleção que era a República Democrática do Congo, porque é o único escudo que eu não sei qual que é o da República Democrática do Congo, né? Mas enfim, rapaziada, tá aqui. O vídeo já tá longo. Tô trazendo pra vocês, ó, álbum da Copa, show de bola. Tem até uma lente que eu já colei. Querem ver o vídeo do álbum completo? Vou trazer para vocês. No shorts eu vou abrir mais pacotes de figurinhas. Partizona da Coca-Cola. Tá aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. 4ª Copa do Mundo do Eric. 3ª Copa do Mundo do canal. Vamos que vamos, hein? E segue o jogo!
Ainda bem. Até um outro dia.